Entrevista importante no Bastidores CNN. A gente recebe aqui uma figura importantíssima da cozinha do governo Lula. Aqueles ministros que ficam no Palácio do Planalto em contato direto com o presidente. O ministro responsável pela articulação política do governo, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, apostos aqui no Bastidores CNN pela primeira vez. Obrigada, viu, ministro? Primeira vez no Bastidores. Na CNN, não. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na CNN. E um prazer estar aqui pela primeira vez, que não seja a última, tá certo? Aqui nos bastidores com vocês. Muito bem, ministro, porque eu cobrei, eu falei, tem que ir no Bastidores algum dia. Aí ele fala, eu já fui na CNN várias vezes. Realmente o ministro está sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, ministro. Vamos começar falando do presidente da República. Eu sei que o senhor tem um contato direto e diário com o presidente. Ele acabou de fazer uma cirurgia delicada. A recuperação, pelo que os médicos dizem, está indo bem. A volta para casa foi antecipada por conta disso. Mas ainda assim vai levar um tempo para o presidente ficar 100%. Como é que está sendo essa recuperação e do que os senhores tratam nesses telefonemas e nessas conversas diárias, ministro, durante esse período aí de repouso do presidente? Tainá, o presidente Lula é um touro, né? Tem uma capacidade de superar, de se recuperar. Eu, até por ser médico, sempre tive muito contato tanto com o presidente Lula quanto com a equipe médica liderada pelo Dr. Calil. É uma pessoa que sempre se cuidou muito na sua saúde, o presidente Lula, sempre fez exercício, atividade física, se cuida muito. E tudo isso ajuda bastante nessa recuperação, nessa reabilitação. Surpreendeu os profissionais, né? Ele poder ter alta num tempo aí tão rápido, está muito bem, se recuperando, se dedicado agora à fisioterapia, aos cuidados, ele muito disciplinado, sempre gostou de fazer muito exercício, então certamente vai estar fazendo ali um ritmo intenso de fisioterapia, mas já está falando com os ministros, dando ordem, determinou o vice-presidente Alckmin a realizar uma reunião hoje, que está sendo daqui a pouco coordenada com vários ministros e ministras para discutir mais ações concretas no estado do Amazonas diante da seca. Determinou que o presidente Alckmin pudesse fazer, inclusive, uma missão com ministros e ministras amanhã no estado do Amazonas para, mais uma vez, mostrar que o governo federal não vira as costas para estados, territórios, cidades que passam por situações de tragédias ambientais, desastres ambientais. A situação da seca no Amazonas muito grave, né? O que cada vez mais reforça a avaliação daqueles estudiosos que, de fato, os impactos da mudança climática. E o presidente Lula, muito determinado, né, orientando. Hoje, ele sanciona o Desenrola, que aprovamos ontem no Senado. Quero agradecer aqui o Senado Federal, fez uma sessão ontem, inclusive semipresidencial. Quero agradecer também à Câmara dos Deputados. O programa Desenrola, que já é um sucesso, já reduziu, né, a situação de dívida de milhões de brasileiros, entra numa nova etapa, que são as dívidas não bancárias, então, dívida de conta de luz, dívida da área da educação, do varejo. Então, a sanção desse programa, dessa lei, é muito importante para dar segurança jurídica e robustez para o programa que é liderado pelo Ministério da Fazenda. O presidente Lula vai sancionar hoje o Desenrola, então continua o trabalho muito firme nesse esforço de união e reconstrução do país. Trabalhando bastante no Palácio da Alvorada. Ministro, hoje surgiu uma polêmica relacionada à possibilidade de apresentação de um anteprojeto que acaba colocando limitação no mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. No passado, Flávio Dino, hoje ministro da Justiça, mas quando era deputado federal, defendeu um período de 11 anos. Mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou muito essa proposta, disse que não é o momento, depois do 8 de janeiro, de tentar limitar os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pensa sobre essa questão? O governo federal é favorável a essa limitação de mandato de ministro da Suprema Corte? Uribe, eu não discuti esse tema com o presidente Lula, mas não está no centro da agenda do governo. O nosso centro da agenda do governo, junto ao Congresso Nacional, está focado nasquelas mudanças necessárias para retomarmos um ciclo de crescimento sustentável, que nós fizemos já no primeiro semestre,
quando aprovamos as medidas importantes na área econômica. Queremos concluir essas aprovações agora no segundo semestre, esse plano do ministro Haddad, que garante uma retomada do ambiente econômico no país, reforça a ideia de que nós vamos combinar a responsabilidade socioambiental com responsabilidade fiscal. Tivemos aprovações importantes já no começo desse segundo semestre, quando a aprovação do CARF, concluir a aprovação do marco fiscal. Temos uma agenda importante agora de reorganização da arrecadação, então é prioridade absoluta essa agenda. O segundo eixo absolutamente prioritário são mudanças que melhoram o ambiente microeconômico no país, o ambiente para negócio, então barateamento do crédito. Aprovação do Desenrola ontem. Estamos trabalhando para votar nessa semana o marco de garantias na Câmara, que barateia o crédito no país. Concluir a votação da lei de debêntures da infraestrutura, que aprovamos no Senado há 2 semanas atrás, vem para a Câmara para conseguir garantir a aprovação. Então, todas as medidas que barateiam o crédito e criam um ambiente de estímulo ao investimento no país. Terceira prioridade, os projetos ligados à transição ecológica. Eu hoje, no final do dia, vou ter uma reunião ainda no Senado com a senadora Leila, que é a relatora das propostas que o governo encaminhou para um sistema nacional de compensação para os esforços de redução de emissão de carbono, né, crédito de carbono, construir um acordo para que a gente possa votar no Senado ainda essa semana na comissão, buscar aprovar no plenário do Senado ainda até o final do mês de outubro e novembro, concluir a votação na Câmara até o final do ano. Então, o terceiro eixo prioritário é a retomada dos programas sociais. Então, essas são as prioridades do nosso debate no Congresso Nacional. Os parlamentares têm liberdade, legitimidade para apresentar projetos, fazer discussões, são temas que são discutidos há mais tempo, como você mesmo citou, mas a centralidade do debate do governo tem a ver com a retomada, consolidar essa retomada do ciclo de crescimento econômico e ambientalmente e socialmente responsável. Agora, ministro, o quanto que o presidente está preocupado, por exemplo, a gente ouviu falar, e da boca do próprio presidente da Câmara dos Deputados, numa entrevista recente, sobre a negociação em torno da Caixa Econômica Federal. E o que a gente ouve nos bastidores é que a fala do presidente da Câmara não caiu muito bem, pareceu uma imposição. Eu gostaria da sua presença aqui para esclarecer. O governo negocia entregar a Caixa, assim como as 12 vice-presidências, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao PP? E em outro momento, eu queria também que o senhor comentasse. Há uma segunda reforma ministerial à vista em dezembro? Tainá, primeiro, o governo vê como absolutamente natural parlamentares, governadores, representantes de setores econômicos, setores de sociedade, quererem opinar ou até sugerir, indicar nomes para espaços do governo, né? Nós estamos nesse processo de reabilitação institucional no país. Quando o presidente Lula me convidou para ser ministro das Relações Institucionais, recriar esse ministério, eu falava que a gente tinha que ter um programa de reabilitação institucional no país, esse esforço de maior harmonia entre o executivo, legislativo e judiciário, né? Desmontar aquelas máquinas de conflitos que existiam no governo anterior. Então, nós vemos primeiro como algo natural que forças políticas, parlamentares, que um presidente da Câmara de um poder possa querer sugerir nomes, querer discutir órgãos que são do governo federal. Dependendo do órgão, você tem instrumentos, você tem regras de governança, né? Por exemplo, nós fizemos um grande esforço, o presidente Lula conduziu isso, eu fui o interlocutor, que era aquela sinalização de trazer para o governo 2 deputados federais que traziam bancadas inteiras, que já vinham votando junto com o governo e por isso tinham que assumir ministérios. Então concluímos aquela etapa na vinda desses 2 parlamentares. Agora é natural que se continue debatendo, não só esse órgão, como você falou, qualquer outro órgão. Mas né? está sempre em abertos negociação a a ouvir. Caixa, ministro? Não é em negociação, não, mas estamos sempre abertos a ouvir sugestões, avaliação sobre os mais variados órgãos com as suas regras de governança, né? Por exemplo, mas a Caixa, o Banco Público... Mas é que o presidente da Câmara afirmou que o Centrão teria cargos na Caixa, na entrevista. É absolutamente natural que esse debate possa continuar, né? E órgãos públicos têm regras de governança. Então,
A Caixa é um banco público, você tem regra de governança, empresas estatais têm outras regras de governança. Então, o governo continua absolutamente aberto a continuar discutindo, ouvindo sugestões sobre a avaliação dos órgãos que estão no governo, ou mesmo a participação dentro do governo. É um governo que estabelece e vai continuar estabelecendo relação com atores políticos, com os atores econômicos e os atores sociais. E em permanente avaliação também daqueles que são dirigentes dos vários órgãos dentro do governo. Nós fechamos uma etapa importante, que era trazer parlamentares, e medidas que são parlamentares têm que assumir ministérios que estão sendo inclusive montados, né, colocando em funcionamento esses ministérios. Reforça o time, acho que são 2 reforços muito importantes para o time nesse segundo semestre, nesse segundo turno aí do campeonato, contribuem para que essa agenda de prioridades que eu falei, de consolidar o ambiente macroeconômico, das reformas que incentivam o ambiente de negócios e de investimentos com barateamento do crédito, da manutenção de retomada de políticas sociais, como na área da educação, que está em votação, saúde e cultura, e aqueles projetos que impactam naquilo que nós estamos chamando da transição ecológica. Essa vinda desses 2 parlamentares reforça esse time, mas nós queremos continuar reforçando o time, ampliando essa discussão, então estamos abertos para isso. Ministro, as indicações para a Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal saem nesse mês? Eu acho gozado, viu, Uribe, porque o pessoal fica estabelecendo datas, todo mundo que estabeleceu data errou, por isso que eu sempre tenho dito que essa data só quem pode estabelecer é o presidente da República, porque a prerrogativa é dele. E eu reforcei, né, inclusive para ele, que ele tivesse toda a tranquilidade para estabelecer essa data, porque ele vai indicar um nome e depois o Senado vai organizar a sabatina, tudo. Então, não precisa nem ter emergência sobre isso, né? A situação, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República não é a primeira vez. Em outros governos nós tivemos situação de interinidade. O presidente Lula quer ouvir possíveis candidatos e candidatas, entrevistar, ouvir opiniões. Então, acho que tem que ter tranquilidade para essa definição. A mesma coisa em relação ao STF. Pode ficar para o ano que vem, STF? Eu não vou falar de data, né, Uribe? Eu estou falando, quem faz especulação sobre datas, né, acaba errando. Todo mundo que fez qualquer especulação sobre data errou. Ela vai acontecer no tempo do presidente Lula, ele que foi eleito, ele que tem a prerrogativa constitucional para isso. Ministro, a gente fala muito aqui também, é claro, até pela proximidade, das eleições municipais. E a gente ouve que o presidente vai estar em todas as capitais em que o PT terá candidato ou candidato a vice. Qual será, de fato, a participação do presidente Lula nas municipais? E eu gostaria de entender também se o partido tem metas a cumprir nas próximas eleições. Tainá, esse debate, por enquanto, está vinculado aos partidos, né? O Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, o partido do presidente Lula, eu sei que está debatendo sobre isso. Quero reforçar aqui os pedidos de recuperação à presidenta Gleice, que também está se recuperando muito bem do procedimento que passou. Tem um grupo de trabalho eleitoral no PT, os outros partidos aliados ao governo também estão debatendo. Acho que é um debate muito focado nos partidos, ainda não veio para o presidente qualquer tema mais detalhado sobre isso. Até porque o governo e o presidente Lula está focado nesse esforço de união e reconstrução do país. Nós estamos focados na política, nessa retomada dessas prioridades de votação no Congresso Nacional que eu falei. Estamos focados no início da execução do PAC, o novo PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa, está viajando o Brasil inteiro para lançamentos do PAC. Nós, no Ministério das Relações Institucionais, além de ajudar o ministro Rui Costa nessas viagens por estados, na relação com governadores e prefeitos, das ações do PAC, estamos fazendo também verdadeiras caravanas federativas pelo país. Na semana passada estivemos no Rio de Janeiro, tem programação para o Ceará, para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, para o estado de Goiás, dessas caravanas federativas, para apoiar inclusive os municípios. Um dos temas que nós estamos concentrados, já aprovamos na Câmara, queremos aprovar no Senado o mais rápido possível, por exemplo, é aquela parcela adicional de compensação por parte do governo federal, mais recursos para os municípios
no Fundo de Participação dos Municípios para que eles possam manter e ampliar as ações de saúde, educação, habitação, preparar projetos para o novo PAC, que está focado na habitação, na cultura, no esporte. Então, nós estamos muito concentrados, né, em manter esse ritmo de retomada do crescimento econômico sustentável no país, com controle da inflação, retomada do crescimento, responsabilidade fiscal e aproveitar, Tainá, essa oportunidade que o Brasil tem de ocupar um espaço de protagonista internacional na agenda de mudança climática. Quando o ministro Fernando Haddad e a ministra Marina foram, junto com o presidente Lula, lançar o Títulos Verdes ali na Bolsa de Nova York, previsão de atrair 10 bilhões de dólares de investimento, e se conseguirmos aprovar esse sistema brasileiro de compensação, né, de estabelecimento de regras de redução de carbonização e com mecanismos de compensação financeira para isso, que incluído nisso está os créditos de carbono, nós vamos criar um ambiente legal no país para atrair muito investimento nessa agenda de mudança climática, na transição ecológica, que é prioridade absoluta nossa. Ministro, o PL de Jair Bolsonaro tem feito uma espécie de ofensiva na Câmara dos Deputados contra a primeira-dama Rosângela Silva, pedindo valores de gastos com viagens, convidando ministros para explicarem o papel dela. O senhor acha que há um exagero na atuação da primeira-dama e também se, neste caso, são injustas as críticas feitas a ela? Exagero é a obsessão da extrema-direita, da oposição, que parece que não tem outras frentes de ataque, não consegue atacar na economia, não consegue atacar na defesa da democracia, não consegue atacar na recriação de todos os programas sociais que nós recriamos, o Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Escola Integral, Programa de Aquisição de Alimentos. Não consegue atacar o governo federal pela presença do governo federal nos estados, nas situações mais críticas, fica tentando encontrar frentes de ataque. Eu acho que é quase uma obsessão da parte deles. Eu quero reafirmar aqui a postura correta da senhora Janja Lula da Silva, primeiro de ser a grande companheira, parceira, né, esposa ali do presidente Lula, está sempre junto com ele. Então, e de uma mulher que tem uma postura muito ativa, que trata de temas que são importantes para o país, de combate à desigualdade, da defesa das mulheres, que está sempre parceira, inclusive, de ministros e ministras. Foi no Rio Grande do Sul agora, junto com ministros e ministras, reforçando a ação e a presença do governo federal. Então, uma postura firme, presente de uma mulher que tem uma postura ativa. Eu acho que uma parte da extrema-direita não está acostumada com mulheres que têm postura ativa, que têm presença, que têm opinião, que participam do dia a dia das atividades do país, né? E que fazem isso de forma correta, absolutamente correta, inclusive com o patrimônio público, com as regras da administração pública. Agora, o PT pode trabalhar o nome da Janja eleitoralmente? Essa questão vai e vem, a gente ouve falar nos bastidores. Ela é um potencial político para concorrer a um cargo eletivo, ministro? Tainá, primeiro eu acho que as pessoas não têm que ter essa obsessão, né? De qualquer postura ativa já querem transformar como se fosse... ministro, mas é a sua avaliação sobre a pessoa, né? Sobre a figura e justamente pelos pontos que o senhor elenca, né? De ser uma mulher ativa. Eu sei, mas o fato de toda mulher que tem a postura ativa, qualquer homem que tem a postura ativa, não significa que está se candidatando a nada, ou que automaticamente tem que ser candidato a nada, né? Eu acho que o tempo dirá, o PT tem vários militantes que são companheiros ativos, têm participação social, participação em coletivos, tem um papel importante, por exemplo, no debate público, que nunca foram candidatos a nada. Então, acho que é antecipar um debate, né, que não vale a pena antecipar, e que, de fato, às vezes tenta jogar um foco sobre a atuação de qualquer pessoa, qualquer cidadão. Eu acho que a gente aprendeu ao longo dessa construção do Partido dos Trabalhadores exatamente que tem companheiros que tiveram um papel muito importante sendo candidatos e vários companheiros tiveram um papel tão decisivo quanto sem ser candidatos, não necessariamente tem um projeto eleitoral. O que eu sinto da primeira-dama Janja Lula da Silva é, em primeiro lugar, uma preocupação muito grande com o país, com temas que reforçam a desigualdade do nosso país,
com temas que ela tem especialidade técnica para isso, né, pelo o seu passado, né, sua experiência profissional de projetos de sustentabilidade. Então, eu sempre vejo um envolvimento muito grande dela sobre temas do meio ambiente, sobre sustentabilidade e falar, obviamente, né, de temas que envolvem as mulheres, que é a maioria da população. Então, o que eu vejo é uma postura muito ativa. Eu sei que tem gente que olhava o papel da mulher como algo absolutamente secundário ou escondido, não tem um papel ativo, pode estranhar nisso, né? Eu acho que é bom se acostumar de termos cada vez mais cidadãos, cidadãs, né, mulheres cada vez mais ativas, independente de ter um projeto eleitoral. Ministro, Lula pretende separar o Ministério da Justiça da Segurança Pública? Eu nunca vi o presidente Lula fazer esse debate específico. Esse foi um debate que aconteceu no período da transição. Naquele momento da transição, existiam algumas pessoas que defendiam a separação desses ministérios, outras que continuasse unificado, e a decisão final do presidente Lula foi manter esse ministério, o Ministério da Justiça unificado, com um belo trabalho que vem fazendo o ministro Flávio Dino, tanto no debate que envolve o sistema de justiça, os debates dos temas do judiciário, quanto a ação e esforço de segurança pública, que o governo federal tem um papel mais de indução, né, do que de ação de fato, porque a grande ação está concentrada nos governos estaduais e nos governos municipais. Então, existiu esse debate na época da transição. Quando teve a decisão do presidente Lula, esse debate não existiu mais. Eu tenho ouvido na sociedade debate sobre isso, mas nunca ouvi o presidente Lula tratando desse tema mais uma vez nesse momento. Também gostaria de falar sobre um projeto que tem a promessa, pelo menos essa semana, de ser votado, que é o PL das offshore. Já tem o relator indicado pelo presidente da Câmara. Ministro, o senhor está participando da articulação. Esse projeto sairá mesmo essa semana. Lembrando, para quem está assistindo a gente, que é importante, sobretudo, para o Ministério da Fazenda, porque promete aumentar o potencial de arrecadação para 2024 e ajuda também a cumprir aquela meta de zerar o déficit proposto no arcabouço fiscal. Ministro, como é que está a negociação? Será mesmo votado? O senhor já tem essa garantia? Primeiro, esse é um projeto muito importante porque ele trata de justiça tributária. São pessoas extremamente ricas que têm um tipo de investimento nesses fundos que acabam não contribuindo para investimentos públicos, para habitação, saúde, educação, sem algum tipo de taxação mais justa para esses fundos. Então, em primeiro lugar, quero falar da importância desse projeto, quero saudar o fato do presidente Arthur Lira, que tem essa prerrogativa, ter indicado o deputado Pedro Paulo como relator, porque é um deputado que conhece muito do tema, extremamente equilibrado, circula bastante pela Câmara. Eu acho que a própria indicação da relatoria contribui para reforçarmos o ambiente na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, para, junto com o diálogo com o ministro Fernando Haddad e a gente da SRI, poder criar esse ambiente para votação. Nós vamos trabalhar para votar essa semana, esse é o esforço do nosso líder de governo, vamos dialogar isso com os líderes, vamos tratar disso com o relator, eu, o ministro Fernando Haddad, conversarmos com o Congresso Nacional na nossa expectativa de que a gente possa votar essa semana. Vamos trabalhar intensamente para isso, como trabalhamos na semana passada para garantir a votação do Desenrola no Senado, que foi votado, o presidente vai poder sancionar hoje, e temos no Senado um outro projeto prioritário, que é o PLP 136, que tem aquele apoio aos municípios. Vamos fazer um esforço para ver se a gente consegue votar o mais rápido possível no Senado, votar em outubro ainda, para esse apoio aos municípios, esse recurso chegar aos municípios no mês de outubro. Nós conversamos com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o grande articulador político do Palácio do Planalto. Muito obrigado, ministro, pela entrevista, e o Bastidores CNN sempre à disposição do senhor. Quando quiser falar, dá uma passadinha aqui na rua, pode entrar que o senhor conversa com a gente. Eu que agradeço, viu, Gustavo, Tainá, vou abusar, viu, vou bater aqui de vez em quando aqui na porta aqui e subir. Pode vir, tem cafezinho quente, o tratamento é VIP, viu? Obrigada, ministro, pelas informações e pela entrevista.